Olá, estamos iniciando o programa Teorema pela UX-TV, parceira do canal Futura. A nossa proposta é sempre trazer um tema, um assunto atual para o debate e aprofundamento com a presença de professores e pesquisadores e alunos da Universidade de Caxias do Sul. Vamos à temática de hoje. Quando ouvimos a palavra comunicação, é quase imediata a associação com a internet, um meio nem tão recente e nem tão antigo, mas tão presente no nosso dia a dia. Muito além disso, está a compreensão de práticas sociais nesta tecnologia de interação. Desta maneira, a Universidade de Caxias do Sul realiza mais uma edição da especialização em comunicação digital em parceria com a PUC Rio Grande do Sul. O objetivo é capacitar para a concepção, proposição, execução e gerenciamento de projetos e estratégias de comunicação digital alinhados às possibilidades das mídias digitais. Essa é a nossa questão de hoje. Para respondê-la, nós contamos com a presença então da professora Branca Sólio, Marlene Branca Sólio, coordenadora do curso de Comunicação Digital da UX e também pesquisadora da área. Professor Ronei Teodoro, que é também pesquisador, professor de Comunicação Digital, de Publicidade e Propaganda. E do egresso do curso de Comunicação Digital da UX, o jornalista Marcos Camargo. Sejam todos bem-vindos e vamos discutir a importância e também os desafios da comunicação digital. Professora Branca, a comunicação digital, a internet impactou, mudou a nossa forma de nos comunicarmos, professora? Eu acho que sim, completamente. As relações sociais passam por outra via hoje. O mundo é diferente depois da digitalização. Professor Ronei, mudou também a forma de estudar, de aprender, de pesquisar? Completamente, né? Uma das grandes mudanças que veio com a comunicação digital é a quebra do modelo vertical de comunicação em massa. E onde nós tínhamos poucos pontos de emissão e muitos pontos de recepção, né? Então a gente chama de modelo um para muitos, né? Um canal de TV, um grande canal de TV, uma grande emissora de rádio, um grande jornal. A informação era distribuída dessa forma. E hoje, com a internet, com as mídias sociais, a distribuição da informação é em rede. A gente chama de muitos para muitos. Então, toda forma de pesquisa, de acesso a dados, ela não está centralizada num único ponto. E o que acontece é a formação do que a gente chama de hubs ou clusters, que são grandes pontos de atenção, onde as pessoas vão por causa que tem um interesse comum. Então, um grande canal do YouTube, alguns grandes canais do YouTube, alguns grandes blogueiros, algumas grandes personalidades do Face e assim por diante, Twitter. E ali tem uma certa aglomeração, mas os dados não estão centralizados num lugar só e acaba sendo distribuído de uma forma mais homogênea, né? Perfeito. Marcos, você que é jornalista, aliás, nós teremos no início do mês de junho o Congresso de Jornalistas do Rio Grande do Sul, aqui em Caxias, e o tema é por que as redes sociais são importantes. Você sente desafios nesse sentido e que desafios? Acho que todos, né? Porque, na verdade, é um meio que está começando, de certa forma, né? Apesar de já ter uma grande área de estudos aí. Mas, se a gente for analisar, eu entrei no curso aqui da UX de jornalismo em 2009. De lá para cá, a mudança foi total nesse sentido. A gente não falava tanto, já existiu a cadeira, a disciplina de jornalismo digital, né, de jornalismo online, né, mas ainda não se falava tanto, não era tão ampliado. E hoje a gente vê isso de uma forma que todas as mídias, tudo, na verdade, acaba dependendo um pouco do online. Então, a rede social é onde isso se dissemina, na verdade, esse conteúdo, né? E a gente vê aí, tanto na política, na questões sociais, enfim, tudo está ali dentro das redes sociais e está se proliferando por ali, né? Toda a informação. Então, e a desinformação também. E, enfim, então eu acho que é de uma importância a gente saber dominar, conseguir, de certa forma, dominar esse conteúdo, transmitir por essas redes sociais, né? Que hoje, se a gente for pensar em qualquer conteúdo que a gente for pensar,
também vai ter a questão da rede social, até em televisão, rádio, tudo vai estar também lá dentro, né? Então, na verdade, tudo acaba na rede social, na internet, e cabe a gente como jornalista, e também eu acho que todo mundo deveria saber um pouco, né, de como funciona essas redes sociais para trabalhar melhor, né? Aproveitando essa fala do Marcos, professora Branca, o curso que é feito pela Universidade de Caxias do Sul, em parceria com a PUC do Rio Grande do Sul, em que ele se detém especificamente nesse aspecto da comunicação digital? O curso é uma especialização e ele tem 1 ano e meio de grade curricular e depois um semestre de TCC. Então, são 2 anos de duração. De curso, né? E ele procura passar, como ele é uma especialização, ele tem um misto de teoria e prática, mercado e academia, né? E ele tem um foco bastante forte no mercado, na medida em que as disciplinas buscam trabalhos práticos e projetos e tudo mais. O próprio TCC não é uma monografia, é um projeto. O trabalho de conclusão do curso. Isso, o trabalho de conclusão de curso é um projeto, mas ele passa pelo marketing digital, ele passa pelo design digital, ele passa pela produção de audiovisual, ele tem seminários de web rádio, de web televisão, ele passa pela própria estrutura de startups, de empresas que têm esse perfil, né, mais voltado ao digital, e enfim, ele vai pelo rádio, televisão, junta tudo na web, né? Sim. Professor Ronei, o senhor também trabalha nesse curso, né? Especificamente, trabalha mais o quê? O senhor que vem da publicidade. Eu sou responsável pela disciplina de redes sociais da internet, né? Então, assim, Encheio as perguntas de antes, então. Exatamente. Perguntou o que eu tenho que saber para ensinar lá, né? E ela é uma disciplina que acaba sendo um agregador de todos os outros, porque hoje é um grande veículo, assim, vamos dizer, né, dentro da internet, muito mais do que anunciar num grande site, num grande portal de notícias. As próprias redes sociais, pela formação delas, por serem redes onde qualquer empresa, qualquer indivíduo consegue criar uma conta sem ter um custo, e a partir daí, inclusive, monetizar daqui a pouco pela audiência que ele consegue alcançar. Tem o caso aí, eu estava lendo ontem, do Sandro Sotile, que tem um perfil enorme, né, no Face e no Twitter, e foi um estudante de medicina. Jogador de... É o jogador de futebol. De futebol, né? Aquele ex-jogador do... famoso aqui no estado. O maior artilheiro do gauchão. E ele... Um estudante de veterinária fez um perfil fake para ele, né, falso, assim, só para fazer coisas de piada sobre o Rio Grande do Sul e tal. E popularizou, né, viralizou, e inclusive ele conseguiu contato com o jogador comprou a ideia, e hoje eles fazem turnê pelo Rio Grande do Sul, com festa própria, a Sotile Fest, que eles chamam. E os dois têm uma renda, assim, mais ou menos, pelo que eles divulgaram, de R$4.000 cada um, tanto quem alimenta o site quanto o jogador, né? E mais os patrocínios que eles ganham por essas festas que eles fazem. Então, as redes sociais acabam sendo isso, elas acabam sendo não só um local de interação, mas até um novo veículo, eu diria, né? Tem uma pulverização imensa, né? Então, nesse sentido, tu tem, por exemplo, mídias alternativas, tu tem blogs, tu tem portais de notícias, revistas e tudo mais, tem todo um jornalismo que a gente chama de jornalismo alternativo, né? Mas não tem comparação à pulverização se tu vai pegar um Facebook, um Twitter, etc. e tal, né? Exatamente. E a rede social, ela nasce dessa forma de comunicação integrada, né? Se, vamos dizer assim, o vovô, o papai da rede social é o blog. E como é que as pessoas se organizavam dessa forma? Como é que elas se comunicavam por meio de blogs? Então, blog ela tinha vários... tem um certo estereótipo que blog era diário eletrônico. Não, tinha muito mais do que diário eletrônico. Uma das categorias, uma das formas de se comunicar era também pelo diário eletrônico. Mas se criava uma espécie de anel, que se chamava Web Ring, né, que fazia com que vários blogueiros
se integravam assim nas produções, um indicava o outro, referenciava o outro, e essa rede que se formava entre eles faziam com que os seguidores deles, as pessoas que acessavam o blog para ler, aumentassem, né, eram distribuídos entre toda a rede. Então, era uma espécie de uma divisão comunitária da audiência. Colaborativa, né? Colaborativa, né? perfeito. Uhum. E se vocês parar para pensar, a rede social é exatamente isso. São pontos grandes de contato, onde aglomera alguns que a gente chama de nós, né? E a conexão que diz que a forma de interação se dá pela a quantidade de contato que eu tenho. Então, eu posso ter interação, como, por exemplo, no Face, olhando o feed de notícias, acessando o perfil. E, inclusive, até a forma como a rede social está estruturada é da mesma forma que os blogs eram. Sim. Então, ela tem uma cronologia reversa, onde a última notícia ou a última postagem está em cima e as antigas vão ficando para baixo. A questão da foto da pessoa, a questão do conteúdo, bastante... que tem essa discussão se é amador, não é que seja amadora, mas é um conteúdo mais com uma linguagem focada para aquele tipo de pessoa, né? Aquele perfil de público que os blogs tinham, e a rede social tem essa informalidade total. Tanto que os grandes canais do YouTube, o maior canal do YouTube hoje, o do rapaz sueco PewDiePie, tem 43 milhões de seguidores. Isso é absurdo, assim, é mais que a população do Canadá, sabe? E ele, se vocês forem olhar os vídeos dele, é um conteúdo assim, é a câmera e ele falando só. Marcos, você cotidianamente trabalha com comunicação digital, trabalha na TV da universidade, mas o que esse curso agregou, o que ele trouxe a mais para você? Muita coisa. Eu acho que desde a questão de como começar a trabalhar com comunicação digital, até como isso impacta com o público, que eu acho que é a mais fundamental importância. Por exemplo, hoje, se a gente tem um aplicativo de celular, um aplicativo de tablet, que a gente clica lá numa determinada função e ele demora, ou ele te leva para outro lugar, ou ele te engana, de certa forma, não faz aquilo que tu espera dele. Imaginou que ia fazer. Tu apaga e baixa outra, né? Então, eu acho que... Então, como a gente tem também disciplinas que para a gente trabalhar com aplicativos, a gente trabalhar com site, com web design, trabalha com toda a parte de design mesmo, de como que aquilo ali pode ser melhor navegado, pensar toda a navegação, pensar a estratégia que vai ser utilizada na comunicação, pensar como empresa também, né? Porque também a gente acaba trabalhando nas empresas com essa comunicação com o público. Abre outras possibilidades de trabalho, de mercado, concretamente, para a comunicação. Diferencia o olhar, né, Marcos? Porque aí tu vê as questões de funcionalidade, de navegabilidade, de acessibilidade, que até muito recentemente a gente estava num campo que não tinha cânones, né? Que era meio... Sim. Vamos fazendo. Vamos fazendo e vamos aprendendo. Então, hoje já chega num nível de maturidade em que se exige algumas coisas, o próprio consumidor, né? Como produtor de conteúdo, ele também mostra algumas das suas exigências, coisa que com a mídia convencional a gente não percebia, não era dado à leitura, né? E hoje não, tudo que o teu usuário quer, ele te dá a leitura, ele te mostra. Então, a interação exige essa profissionalização, essa pesquisa, esse estudo, e algumas linhas vão se definindo, né? Até brincando um pouquinho, né? Toda empresa, eu quero fazer o site, eu quero isso, eu quero aquilo. Bom, mas isso o meu sobrinho também sabe fazer, como é que foi? Aí tu entra no campo do Ronei, né? O Ronei, por que tu acha que caiu a metade do cabelo do Ronei? Porque todo sobrinho sabe fazer um site, né, Ronei? Ronei, é assim que funciona? Eu tenho um pouco disso também, mas é fácil resolver isso aí. O sobrinho, ele faz o que está pronto na internet e até um certo limite na verdade, um pequeno portfólio já mostra uma diferença no trabalho. E não adianta, na verdade, mesmo que as pessoas procurem, nesse caso, preço e queiram a coisa mais barata, na hora que é para fazer uma coisa séria, o profissional traz resultados, mostra resultados, né? É que nem quando vai pegar um avião, né?
avião, ou tu tem uma doença e quer ir no médico, né? Tu não quer o cara que recém se piloto. formou, ou a pessoa que está, o estudante, não. Tu quer o profissional, é a mesma coisa na área. E, Branca, se vive e Marcos, um certo assim, uma ideia de que as coisas são fáceis, basta repetir coisas que tem aí, certos modelos, como diz o professor Roney, ou também que é tão complexo que entrar nesse mundo é difícil demais? Eu acho que, como é que é? Bom senso e caldo de galinha nunca fizeram mal a ninguém, né? Então, o curso, ele mostra justamente isso, ele te ensina, ele procura te mostrar o processo criativo, tu ires além dessa formulazinha beabá que está pronta em qualquer lugar da internet, mas ele também te desenvolve o senso crítico. E aí, quando tu junta a questão de, bom, como é que a tecnologia funciona, como é que se otimiza o funcionamento disso, né? E olha para isso criticamente, então tu vai ter um bom trabalho. E esses são os dois grandes eixos. O teórico na medida, olha, existe isso, se faz assim, é por aqui, né? A tendência é essa, prospecta muita coisa, né? Mas também tu tem que ter um senso crítico. E aí, quando junta isso, realmente tu consegue um trabalho bom. Nessa questão, ainda se tem, me parece, em muitos lugares, em muitas organizações, a ideia funcionalista, né? Quer dizer, você faz bem feito, ok, vai dar efeito, o público vai gostar, chegou lá a mensagem, ela já é absorvida tal qual é a nossa intenção. E, na verdade, a gente sabe que é um processo bem complexo. Exato. Nesse sentido. E né? até nesse sentido também é uma coisa bastante perigosa, até pelo fato de ser um fenômeno relativamente recente, existem muitos mágicos que tiram coisas da cartola, não é verdade? Então, tu vai a um congresso, tu vai a um seminário, tu participa de uma palestra e tu vê as pessoas dizendo horrores e fazendo horrores, e são os magos. E vendendo uma coisa completamente equivocada. Então, se tu tem um conhecimento da questão tecnológica, do processo, e se tu tem uma percepção crítica, tu consegue distinguir o bom profissional do mau profissional. Marcos, gostaria de complementar? Eu acho que sempre a especialização é fundamental e eu acho que nesse sentido, ainda mais da comunicação digital, como eu já falei anteriormente, é algo que evolui muito rapidamente, é fundamental para a gente estar antenado com os conceitos, né? Veio um professor, por exemplo, citando um exemplo, o professor Pazzi, né, sempre traz essa questão dos aplicativos e tal, então sempre adianta muita coisa do que vai acontecer ainda nesse meio, né? O professor Roney também, na questão das redes sociais, inclusive na disciplina do professor Roney, a gente desenvolveu um trabalho sobre a questão da disputa, né, dentro das redes sociais, que é algo que sempre gera muita curiosidade. Enfim, a gente fez ali um vídeo e tal, uma espécie de piloto, né? Então, na verdade, desenvolver essas coisas que eu acho que a universidade né, nos traz, que só observando o que está acontecendo e tal, a gente não tem como prever essas coisas, então acho que o curso é de fundamental importância. Né? Professora Branca, necessidade, sem dúvida, todas as áreas precisam e tal. Como é que as pessoas podem esclarecer um pouquinho mais, buscar informações sobre o curso? Olha, nós temos todas as informações do curso no site da extensão. É só entrar na extensão, especialização, o primeiro curso do hall de cursos ali está comunicação digital, então ele tem o corpo de professores, ele tem a precificação, ele tem o número de horas, as normas de funcionamento, tem tudo. Também pode ligar aqui para nós no CETEL, eu estou sempre aqui no 2587 para dar qualquer informação complementar. A gente tem mantido contato com pessoas por e-mail, pela própria rede, né, nesse sentido de fazer divulgação. As inscrições vão até 1º de julho, já estão abertas. A procura está sendo muito boa. Faz via site a inscrição? Via site, direto. É um curso que já atingiu um nível de maturidade, porque essa que a gente está iniciando agora é a 4ª edição, né? Então, já tem uma certa estabilidade no corpo docente, nos conteúdos, na própria evolução. Claro. E ele é aberto, né? Não é só para egressos da comunicação, quem fez curso de comunicação social, design, que é, digamos, tecnologia, um público primeiro, mais próximo. Pessoas que tenham afinidade, que trabalhem, que estejam ligadas
a essa área da comunicação digital são bem-vindas ao curso. Ronei. Todo mundo que tem interesse na área da comunicação digital, inclusive aqueles alunos que ainda não terminaram a graduação, que estão no último semestre, podem cursar? Eles podem cursar também. Então, é aberto para... a gente tem muita procura do pessoal da administração, gestão, marketing, todos os ramos da comunicação, né? O jornalismo, a própria publicidade, design, relações públicas, essa área da mídia social e desse trabalho em rede, ele ramifica, né, para todos esses da comunicação e derivados da comunicação, né? E uma característica importante e legal, me parece, desse curso é que ele tem duas pontas de entrada, tem se evidenciado duas pontas de entrada. Aquele aluno que saiu, como o Ronei falou, o egresso, né, que saiu agora, está quentinho, fresquinho e não quer parar de estudar e sabe que hoje a formação tem que ser permanente, né? Ele vem de imediato, sai da graduação e já procura a pós. E aquele profissional que já está no mercado, que é egresso de alguns anos atrás, ele vem meio com medo, com receio, depois ele vê que não é o bicho, né? Porque existe também toda uma mitificação exagerada em cima disso. Mesmo que ele não esteja numa prática tão grande da comunicação, ele pode vir, né? Justamente para isso. Então, muitos dos que se sentem... eu vou chegar lá, o Ronei vai chegar com algumas coisas que eu não vou entender. E aí entende loguinho, é vapt-vupt, né? Claro. Então, essas pessoas que se sentem meio que desatualizadas em relação aos processos tecnológicos, que não fizeram, como o Marcos falou, não fizeram parte da sua formação, muitas delas também têm procurado o curso e têm nos dado um retorno bem feliz. Então vamos reforçar no site da Universidade de Caxias do Sul, extensão, lá aparece o curso. Aparece o curso Comunicação Digital, uma parceria da UX com a PUC-RS já na 4ª edição. E as inscrições podem ser feitas via o site? Sim, via site, até 1º de julho. Não, desculpe, perdão, 1º de julho começam as aulas, até 20... É o finalzinho de junho agora. 26 de julho. Qualquer coisa está lá no site. Sim, mas está lá no site. Né? Me parece que é até 26 de julho. Okay. Só não é na extensão, é na especialização. Então, www.ux.br, aí vai ensino, especialização. Perfeito. Obrigado pela presença de vocês. Realmente é um assunto muito pertinente para todos nós, a comunicação digital, e saber que a universidade oportuniza esse aprofundamento, essa especialização é também oportuno para os nossos telespectadores. Obrigado pela presença, pelo debate. Nós voltamos na próxima edição com outro assunto para o Teorema. Até lá.